Senhor tem nos abençoado até aqui. E agora eu peço, usa a vida do pastor Zé Roberto, como o Senhor tem feito todas as vezes com os irmãos e irmãs que têm ministrado a palavra aqui nesse altar. Que o teu filho seja um instrumento nas mãos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, entregando esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, viu, pastor? Obrigado, pastor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Em primeiro lugar, agradecer ao pastor Fernando a oportunidade de nós pregarmos nessa noite. É um prazer, uma alegria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Passagem extremamente conhecida e que nós vamos trazer aqui para a glória do Senhor. Por favor, Elito, desliga para mim, por favor, senão minha Bíblia não para aberta aqui. Marcos capítulo, obrigado filho, Marcos capítulo 3, verso 1. É um texto que fala sobre uma cura de um homem. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, ele fala sobre a cura de um homem que tinha a mão seca, a mão ressequida. Eu fui pesquisar, eu fui procurar, fui ver na internet, eu fui ver alguns vídeos. Na realidade, essa mão ressequida era proveniente de uma lepra. E a lepra, na época de Jesus, ela era proveniente de várias formas. Muitas coisas que a Bíblia chama de lepra eram um câncer de pele, coisa do tipo. Mas a cura, no caso desse homem, ele tinha uma mão perfeita quando nasceu, ele é um homem totalmente perfeito e tinha o seu trabalho, e com o tempo apareceu essa doença que foi secando a sua mão. E nós vamos ler um texto em Marcos, mas esse texto, ele aparece também nos 3 evangelhos sinóticos. Sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? É o evangelho de Lucas, é o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. São sinóticos que eles apresentam as mesmas coisas, apresentam os mesmos fatos, os mesmos milagres, mas com ângulos diferentes, com formas diferentes. O evangelho de Mateus foi escrito para falar para o povo judeu sobre a salvação, para levar o evangelho ao povo judeu. O evangelho de Marcos, ele foi escrito para levar principalmente aos gentios e de forma específica aos italianos. O evangelho de Lucas foi escrito para todos os gentios, de um modo geral. Então, cada evangelho tinha uma forma de enfoque. O Lucas, por ele ser médico, ele entrou no detalhe da doença. E é o único lugar que você vai ler o mesmo texto, se você ler Lucas capítulo 6, Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3, eles vão mostrar a mesma cura que Jesus fez no templo. Mas Lucas foi o único, por ser médico, que escreveu a doença era na mão direita. Um detalhe que só quem é médico poderia escrever. E esse texto falou muito ao meu coração. E falou de uma forma assim especial. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto, de outros enfoques, de outras maneiras. Mas dessa vez foi diferente que o Senhor me deu para compartilhar com vocês. Eu estava precisando de uma outra palavra, não a que eu já havia pregado. Eu quando fui convidado pelo pastor domingo para pregar, eu já começo a procurar os textos para mim pregar na segunda-feira. E eu li vários textos, eu assisti vários vídeos de pregações, e eu não consegui achar nada que me chamasse a atenção. Li vários textos na terça-feira à noite, eu começo a ficar meio inquieto, e aí eu vou dormir tarde, a minha esposa falou, você não achou nada ainda para pregar domingo? Eu falei, não, não achei nada. Isso passou terça, passou quarta, e aí eu vou dormir de madrugada, eu falei, vai dormir que eu vou, depois que você vai dormir, eu vou ler alguma coisa da palavra do Senhor, vou continuar lendo a palavra, vou ver alguns vídeos, e eu vou às vezes até as 2 horas da manhã, 3 horas, eu não tenho problema, porque eu posso dormir até um pouquinho mais tarde, sou aposentado, então no dia seguinte eu posso acordar às 8h30, 9 horas, sem problema nenhum. Então a gente vai pesquisando, mas eu não encontrava nada que me chamasse essa atenção. Aí eu me lembrei de um fato, quando eu era jovem, como alguns dessas garotas que estão aqui, quando eu tinha os meus 16, 17 anos, estava começando a ir para a igreja, eu sempre tive prazer de leitura, eu gostava de ler, e um dos primeiros livros evangélicos que eu li foi A Cruz e o Punhal. Você conhece, né, Fernando? E muitos aqui, quem já leu esse livro, A Cruz e o Punhal? Minha mãe, Sônia, alguns irmãos. Os mais antigos é que leram, porque esse livro foi escrito nos anos 70, mais ou menos. Esse homem,
o David Wilkerson, esse pastor, ele foi chamado por Deus para pregar numa igreja não convencional. Uma igreja convencional é a nossa, uma igreja onde tem um local para você fazer os cultos, etc. Ele foi chamado para evangelizar as gangues de Nova York dos anos 70 e 60. Essas gangues eram formadas por jovens de 12 a 18 anos que entravam pelo mundo do crime. A maioria desses jovens, eles eram hispânicos, eram pessoas que vinham da América Latina e iam lá para os Estados Unidos, e ali eles se perdiam nas drogas. Droga não é algo recente que acontece nos dias de hoje. Já existia e muito forte nos Estados Unidos. E essas gangues de garotos e garotas, elas se prostituíam para poder alimentar o seu vício, da heroína principalmente, e eles se matavam uns aos outros, eram gangues ferozes. E esse homem foi chamado para evangelizar esses jovens. E ele falava, mas Deus, o que eu vou falar de palavra para um jovem que o pai é viciado, que bate na mãe, que bebe dia e noite? O que eu vou pregar para essas pessoas? E ele ficava ali pesquisando na Bíblia e muitas vezes ele não encontrava uma palavra. O que ele fazia? Ele morava perto do Central Park e ele ia caminhar. Ele falava, eu encontrava palavras para encontrar com esses jovens, mas era eu andando, era eu caminhando. E às vezes, quando não estava tão frio, não estava nevando, dava para caminhar no Central Park, ele caminhava quase todos os dias. E ali ele falava com Deus e ouvia Deus. O que ele fazia na realidade quando ele estava caminhando? Ele estava orando. O que nós fazemos quando nós oramos? Nós falamos com Deus, nós expomos os nossos problemas, colocamos as nossas ansiedades, as nossas solicitudes para o Senhor, e devemos estar atentos ao que Deus fala conosco. E eu sempre tive muita dificuldade disso, porque eu não tive muito tempo para caminhar. Depois comecei a trabalhar, não tinha tempo de caminhar, porque o trabalho era de segunda a sexta feroz, não dava, viagem para cá e para lá. Mas depois que eu me aposentei, até por deformidade física mesmo, de eu não poder fazer muitos exercícios por causa de cirurgias do ombro, eu tive que aprender a andar. E Deus me deu cachorros para me andar, graças a Deus. E eu fui andar com as minhas cachorras e aprender a andar. Toda tarde eu tenho que andar pelo menos uns 40, 50 minutos por dia, ou de manhã ou à tarde. E numa dessas andadas dessa semana, Deus falou comigo, no meu coração. Não foi lendo a Bíblia, porque a Bíblia nós temos que conhecê-la. Através dos textos que nós já lemos, o Espírito Santo fala conosco. E o Senhor falou para mim de forma direta o que eu precisava ouvir naquele momento, caminhando. Foi quarta-feira, às quarta tarde, na hora que eu saí para caminhar. Ele falou, olha, eu curo a tua vida, eu curo aquilo que está seco dentro de você. Eu tenho capacidade de fazer isso. Quando ele falou isso comigo, eu falei, esse texto está em Marcos 3, lembrei. Eu já havia pregado sobre Marcos 3. E realmente, é sobre isso que eu quero pregar hoje com vocês. Eu costumo, quando eu vou pregar, escrever 3, 4 folhas, e fico escrevendo rascunho, risco, volto a escrever de novo. Só sei fazer pregação assim. Dessa vez eu não consegui fazer isso. A palavra que Deus me deu foi direto no meu coração. Palavra simples, objetiva, simples, que nós podemos entender. Como é que nós viemos preparados para adorar a Deus essa noite aqui na igreja? Como que o nosso coração se apresenta diante de Deus quando nós vamos para o culto? Qual é a forma que nós nos apresentamos para Deus quando nós cultuamos a Deus? É isso que eu quero que você leia em capítulo 3 de Marcos, versículo 1. Por favor, acompanhe a minha leitura. No versículo 1 ele fala assim: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Uma das mãos dele estava atrofiada, seca. Na realidade, era uma lepra. Ele nem poderia estar no templo, porque as pessoas defeituosas não tinham permissão de adentrar ao templo, nem mulheres e nem pessoas com defeitos físicos. Alguns dos fariseus, versículos 2, estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se iria curá-lo em pleno sábado. Amém? Versículo de número
3. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o centro, para o meio. Verso 4. Em seguida Jesus indaga deles, indaga dos fariseus, indaga daqueles que estavam assistindo o culto na sinagoga: o que nos é permitido fazer no sábado? Sábado, irmãos, troca o sábado para o domingo. Para o judeu, o dia de descanso, o dia de ir na igreja é sábado, não é o domingo. Isso foi trocado por Jesus. Pela lei mosaica, era o dia de descanso, o dia de santificação, o dia de adorar a Deus, era o sábado. Depois do advento de Jesus, da ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a adorar a Deus no domingo e se reunirem na igreja, na eclésia, nos domingos. Mas ali era no sábado. E ele pergunta para aqueles homens: o que nos é permitido fazer ao sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que sua mão fora restaurada. Uma mão que estava ali pendente, talvez escondida embaixo de suas vestes, ela foi restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Veja bem que no versículo de número 1, a gente fala que em outra ocasião, Jesus foi na sinagoga. Por quê? Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 1, você vai ver que Jesus já havia feito milagres e curas num dia de sábado, o que era totalmente proibido pela lei judaica. Pela lei judaica, você não podia fazer esforço nenhum, você não podia colher uma espiga no campo, você não podia fazer nada. Pela lei judaica era proibido isso. E ali, quando estavam presentes nessa sinagoga, nós vemos um público bem variado. Nesse tipo de igreja você nunca deveria ir. Esse tipo de igreja que Jesus entrou, você nunca deveria frequentar. Sabe por quê? Sabe o que tinha lá? Tinha, em primeiro lugar, uma pessoa deficiente. Segundo lugar, tinha um homem lá, esse homem que era deficiente, ele era humilhado, desprezado, estava ali até meio escondido e extremamente necessitado de uma cura. Outros tipos de ouvintes que tinham lá, tinham observadores, críticos e assassinos. Você vai falar, mas assassinos dentro da igreja? Sim. A sinagoga para os judeus, irmãos, nada mais era do que a igreja é para nós hoje. Jesus, como judeu, ele frequentava a sinagoga, assim como Paulo. Quando nós lemos o livro de Atos e começamos a ler a vida de Paulo, você vai ver que ele aproveitava a oportunidade das reuniões das sinagogas de sábado e pregava o evangelho, quando ele se converteu. E como que eram as sinagogas? As sinagogas eram formadas pelos fariseus. Quem eram esses homens? Esses fariseus eram aqueles que levavam a lei à risca, a lei mosaica, se achavam mais santos do que os outros. E geralmente formados por uma camada da população não tão rica. Existia uma camada da população de judeus que era mais rica, que eram os saduceus. Os saduceus, eles criam em algo diferente do que os fariseus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, criam em anjos, criam na ressurreição, que existia uma pós-vida após a nossa vida, como nós cremos. E os saduceus não criam nisso. E esses saduceus eram homens mais nobres, mais ricos da sociedade. Eles não se misturavam, eles não se davam bem, os fariseus e os saduceus. E nós encontramos aqui um outro grupo ainda, que eram herodianos. Aí eu fui procurar quem que eram esses herodianos, eu também não sabia, fui lá procurar. Entra no Google, pesquisa. Quem eram os herodianos? Herodianos eram aqueles que trabalhavam para Herodes, que era o tetrarca lá da Galileia. Quem era esse Herodes? Era aquele governador que o
o governo romano colocava nas províncias para poder exercer o seu domínio sobre os povos dominados. E os judeus eram dominados pelos romanos, mas através dos herodianos. E os herodianos eram odiados pelos judeus, pelos fariseus. Por quê? Porque os herodianos cobravam os impostos, cobravam as taxas, cobravam além do que deveria, pegavam uma parte para ele, assim como muitos governos fazem, né? Tem que cobrar imposto? Tem, uma parte vem para mim e o resto vai para o governo. Era já assim no tempo de Jesus. Então os herodianos eram odiados pelos fariseus. Mas nessa igreja, chegaram ao ponto dos fariseus e os herodianos combinarem entre si o que eles fariam se Jesus fizesse algum milagre no dia de sábado. Eram críticos. E sabe o que eles estavam pensando? Como nós vamos fazer para matar esse homem? Por isso que eu falo, existiam críticos, existia um homem com necessidades, mas existiam assassinos dentro dessa igreja. Como que nós nos apresentamos na igreja? Qual é a nossa expectativa quando nós chegamos na igreja? Nós viemos para adorar a Deus ou nós viemos para criticar como que canta, como se prega, criticamos o pastor, criticamos o louvor? Qual é a nossa disposição quando nós partimos para a igreja? Qual é a nossa disposição quando nós apresentamos perante Deus? A sinagoga era o local de adoração. E não era uma igreja formada assim como a nossa. Se você pesquisar a sinagoga, o pastor, ou seja, o mestre que ia ensinar o Antigo Testamento, as palavras do Pentateuco, ele ficava, não no púlpito como nós estamos aqui, eu falando e vocês me olhando. Não. A pessoa que tinha a voz de comando, a voz de ensino, ela ficava no centro. Então a sinagoga, ela era formada assim. Eu falando no centro e todos vocês me ouvindo ao meu redor. Então, nesse dia, Jesus, cheio de autoridade, quando você lê no capítulo 1 de Marcos, você vai ver que Jesus, o primeiro dia que ele foi na sinagoga, ele já começou a ensinar. E no primeiro dia que ele ensinou na sinagoga, as pessoas ficaram admiradas. Falavam, quem é esse que fala com autoridade? Porque ele falava dele mesmo. Ele falava do Pai. Falava de Deus, com toda a autoridade. Não alguém que aprendeu na escola. Não como Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel. Não. Jesus era Deus. E ele falava de si próprio. Aí todo mundo falava, mas que autoridade. E aí os fariseus, os mestres, os publicanos, os escribas, ficaram enciumados. E falaram, nós temos que matar esse homem. Quem é ele? E os próprios herodianos falaram, esse cara vai acabar dominando aqui o povo. Roma vai vir contra nós. Porque está surgindo aqui uma pessoa que vai arrastar multidões. E Jesus, logo ao começar a pregar pela Galileia, as multidões iam atrás dele. Por quê? As pessoas eram curadas. Num sábado, ele curou uma pessoa. No outro sábado, ele entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro que estava enferma. Na porta de Pedro, um monte de gente endemoniada ficou ali esperando Jesus para ser tocado e os demônios serem expulsos. Essa era a vida de Jesus. E Jesus foi nesse sábado, ele adentrou naquela igreja, naquela sinagoga e começou a pregar. E aí ele conhece os corações, ele não é como eu ou você, que só vê o exterior, ele vê os corações e as mentes, ele sonda os corações, ele é Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo, e ele não vê só o meu exterior, ele vê o meu coração, ele vê a minha intenção, e ele perguntou para aqueles homens, o que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Porque ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ele ia curar uma pessoa lá, mas os outros estavam lá para matá-lo, porque se Jesus curasse alguém no sábado, ele era sujeito pela lei mosaica a ser morto, apedrejado, porque pela lei mosaica no sábado você não pode fazer nada. Essa era a situação. O que isso tem a ver comigo, meu irmão? O que isso tem a ver com você? Tem a ver que Jesus não olhou
para o público da igreja. Jesus colocou os seus olhos, focou numa pessoa necessitada que estava lá. Ele não olhou os críticos, ele não olhou os mestres, ele olhou simplesmente para um homem que tinha uma necessidade. E que eu quero dizer para você hoje, não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a tua deformidade. Você fala, eu não tenho deformidade nenhuma, eu sou bonito, sou são, sou uma garotona aqui de 20 e poucos anos, estou com a minha plena forma. Mas Deus sonda os corações. Deus não sonda só o nosso visual. Deus sonda você por dentro. Quais são as feridas que estão abertas dentro da tua alma? Quais são os traumas que ainda não foram restaurados e curados? O que está ainda ferida aberta dentro de você? Quebra de relacionamentos, traições, falta de perdão. O que está arrastando você ainda que você não consegue ser feliz? O que te falta? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua sequidão? Não é um braço, não é uma perna, não é uma doença, não. Mas às vezes é uma ferida maior. Às vezes é um não querer, é ser criado num lugar onde você não é amado, ou por quem você não sentiu amor, por quem te criou, sei lá quais são os seus traumas. Cada um tem os seus. E Jesus coloca os seus olhos em você e em mim, e vem direto. E vem direto. Ele deixa todos os críticos de lado e se dirige para mim e para você. Só para mim e para você. E ele chega e fala, vem cá para o meio, vem cá comigo. E não fica preocupado se vão matá-lo, porque ele vai fazer uma cura. O ministério de Jesus está centrado nas necessidades daqueles que o confessam como Salvador. O ministério de Jesus está centrado na tua vida e na minha vida. Pode existir milhões de pessoas. Aqui nós somos um grupo pequeno. Essa igreja poderia ter 1.000, 2.000 pessoas. Jesus vai se dirigir a cada um especificamente. E visitar a necessidade que você tem de cura, de restauração. Só Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Ele é onipotente. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Nós cantamos aqui um hino, nós falamos, se tu queres você faz, se você não quiser você não faz, mas o Senhor pode fazer tudo. Para o Senhor nada é difícil, para o Senhor nada é impossível, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é o único ser que não foi criado. Quando você olha para esse mundo, para esse universo, as galáxias, você vê o sol, você vê a lua, vê as estrelas, você vê planetas que a gente nem imagina, que o homem ainda nem descobriu, tudo foi formado pelo nosso Deus. O que é uma deformidade para Deus curar na minha e na sua vida? Nada. É só a sua vontade, é só a direção do olhar de Cristo para você e te curar. Mas qual é a nossa disposição? Como nós nos apresentamos? Aquele homem arriscou, irmãos, ele não poderia estar no templo. Pela lei judaica, ele não poderia estar lá. Ele não poderia estar lá, ele arriscou a própria vida para entrar lá. Mas porque ele tinha uma necessidade. Talvez ele escondeu o braço, sei lá o que ele fez. Sei lá. Mas a única oportunidade que ele tinha de encontrar com Jesus era ali. E não é coincidência. Não existe coincidência para crentes. Existe convergência do amor de Deus para com as nossas vidas. Coincidência, irmãos, é coisa do mundo. É coisa de não cristão. Para Deus não existe coincidência. Para Deus existe convergência. E Deus sempre vai convergir para a tua vida. E Ele convergiu para todos aqueles enfermos durante os seus 3 anos de ministério. As multidões
se arrastavam atrás de Jesus, porque elas sabiam, se eu simplesmente encostar nele, se ele olhar para mim, eu já vou ser curado. Os demônios temiam chegar perto de Cristo. Cristo não deixava nem anunciar quem ele era, ele expulsava o demônio e falava para o demônio, fica calado, porque os demônios falavam, tu és o Filho de Deus. Não era para ser anunciado, ele mandava eles se calarem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está hoje presente aqui na sinagoga de hoje, aleluia. É o Deus que está aqui, e se Ele te chamar para o meio, venha. Sabe uma coisa que eu tinha horror? Eu fui para a igreja muito cedo, fui para a igreja com os 14 anos, e eu vim do catolicismo, né? Fui criado no catolicismo, estudei em colégio de padres até os 18 anos, colégio de freiras até o primário, e o ginásio científico até os 18, eu fiz em colégio de padre. E me converti aos 14 anos. Então eu fiquei 4 anos já no colégio de padre, mas já era cristão, já era crente, melhor dizendo. E uma das coisas que eu tinha pavor quando eu me tornava crente, era quando o pastor chamava, vem para cá, deixa eu orar por você. Eu tinha medo, tinha vergonha. Tinha medo. Sabe por que eu tinha medo? Porque meu pastor olhava para a pessoa endemoniada, só olhava assim, o cara já caía. E eu falava, eu não vou lá na frente, de jeito nenhum. Não vou. Ele entregava a cinta dele para minha mãe tombava. Pum! Para outras pessoas, a mesma forma. Se ele me chamava para frente, eu ficava, não vou de jeito nenhum. Mas Jesus, para esse homem aqui, ele chamou ele para o meio. Sabe que aqueles fariseus deviam ter pensado, os herodianos? Eles deviam ter pensado assim, será que esse Jesus não se enxerga? Esse homem já foi tão humilhado na vida, ele já perdeu a sua profissão, porque se ele era um pedreiro, alguns historiadores contam isso, se era um pedreiro ele já não podia mais trabalhar, porque a mão direita dele não funcionava mais. Se ele exercia qualquer outra profissão já ia ser difícil, ele já foi humilhado, vai trazer esse homem para o centro, mas quando Jesus o traz para o centro, eles não sabiam que essa era a última oportunidade daquele homem ser da sua vida restaurada. E aquele homem, quando Jesus o chamou, ele tinha duas alternativas. Fazer como eu pensava quando era jovem, eu não vou lá de jeito nenhum. Eu estou necessitado, eu estou precisando, mas eu não vou, porque eu tenho vergonha. Eu para aceitar Jesus demorei, meu irmão, minha mãe aceitou Jesus, meu irmão aceitou Jesus, eu fui o último, demorei, e muito por causa de vergonha. Eu falava, vou jogar bola, os caras vão me chamar de crente, de Bíblia, você está louco, fui criado na rua, os caras não vão aceitar, e demorei. E aquele homem que teve tanta vergonha, talvez, foi tão, vamos dizer assim, achincalhado na sua vida, dependente de outros, até talvez para o seu sustento, ele tinha duas opções, ou ir quando Jesus chamou, outra, não ir. Mas ele optou em ir para frente. E quando ele fez isso, Jesus o restaurou. Falou, estenda a tua mão. Aquela mão que era pendente, na hora, ela foi restaurada. Sabe o que eu quero dizer com isso? E que Cristo falou comigo, o Espírito Santo, melhor dizendo, falou comigo quando eu estava caminhando. É que Jesus não coloca a nossa sujeira, ou o nosso pecado, ou a nossa deficiência debaixo do tapete. Ele mostra para todos, para mostrar que Ele restaura. Se alguém foi prostituta, se alguém foi ladrão, se alguém foi adúltero, se alguém foi mentiroso, não tenha vergonha, porque Jesus restaura. Jesus faz de novo. Levi, que era Mateus, era cobrador de impostos, com certeza roubava. Zaqueu era outro ladrão. E quando ele conheceu Jesus, ele reconheceu que ele era ladrão. Ele falou, no que eu defraudei, eu dou 4 vezes mais. Mas ele reconheceu que era ladrão, ele não escondeu. Então, se Jesus chamar você para o meio, venha. Porque Jesus tem poder de restaurar aquilo que está ressecado na tua e na minha vida.
Essa é a palavra que Deus me deu andando com a cachorra. Não tenha vergonha. Todos nós temos feridas abertas, que só o Senhor pode cicatrizá-las. Só o Senhor, não tem outro. Vergonhas que nós já passamos, humilhações, não importa. O Senhor pode restaurar isso do teu coração, conceder perdão. Quantas pessoas morrem sem ter capacidade de perdoar e levam para a sepultura a falta de perdão. Mas Jesus nessa noite chamou a mim e você aqui na igreja, não foi por coincidência, foi porque talvez alguns de nós, eu me coloco em primeiro lugar, precisamos ter um encontro com Deus e sermos restaurados. Eu preciso em áreas da minha vida serem restauradas. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aquele homem não se envergonhou. E foi o único que saiu do culto restaurado. Os outros fariseus, quando nós lemos lá o versículo 6, eles falaram: o que nós vamos fazer para matar esse homem? Eles saíram do culto pior do que eles entraram. Mas aquele único homem, naquele dia, na igreja, foi o único que saiu pulando de alegria e glorificando o nome do Senhor, porque teve a sua vida restaurada. Ele não se envergonhou de ir para o centro, ele não se envergonhou de falar: Senhor, eu preciso de Ti. Hoje as pessoas, nós não vemos mais na igreja as pessoas se atirando aos pés dos pregadores. Eu cansei de ver isso, irmãos, na minha juventude, infelizmente. Hoje nós temos dificuldades de ver isso. Fernando deve ter visto muitas vezes. Talvez nós nos jogamos no chão, a cara no chão, reconhecendo o nosso pecado, quão pecadores nós somos, quão indignos de ser chamados filhos de Deus, e Deus mandou o seu Filho morrer na cruz, no meu e no teu lugar. Ele não se envergonhou de morrer naquela cruz. Você sabia que Jesus, quando ele foi pregado na cruz, ele foi exposto nu perante a sua família? Todo homem crucificado pelo exército romano, era colocado no peito dele uma faixa, era amarrado uma faixa, era tirada as suas vestes, ele carregava 2 madeiras, onde que essas madeiras depois eram cruzadas, era feita uma cruz, pregos de 20 centímetros eram fincados, era colocado um calço dos pés, para que a pessoa não escorregasse ao ser pendurada na cruz. E as famílias geralmente não acompanhavam os seus filhos, os seus netos, os seus maridos, lá na praça pública, porque tinham vergonha de vê-lo nu, expostos. Jesus não teve vergonha de ser exposto lá no Gólgota, por mim e por você. E às vezes nós nos envergonhamos de falar: Jesus, eu estou aqui, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor cure a minha alma. Eu preciso que o Senhor restaure a minha fé. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida, a minha história. Eu quero uma história nova contigo. Eu quero caminhar contigo de forma diferente, como eu andei até hoje. Eu quero uma experiência diferente. Existem pessoas na igreja que estão há anos e que vão morrer e vão para o inferno, porque não vivem diariamente com o Senhor, não têm um convívio diário com Cristo, com o Espírito Santo. E hoje chegou o dia, talvez, de vocês terem a sua vida restaurada. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você se colocar diante do Senhor: Senhor, restaura a minha vida na área que ela está seca. Aquilo que está seco em mim, transforma. Tem tantas pessoas, irmãos, que foram humilhadas pelos seus pais, não tiveram amor pelos seus pais, não tiveram um beijo, não tiveram um abraço, não tiveram um carinho, não tiveram palavras de incentivos, e carregam isso para o resto da vida. Jesus está aqui hoje falando para você: olha, eu sou capaz de restaurar essa área que os seus pais foram incapazes de fazer para você. O meu amor transcende o amor dos seus pais. O amor que eu tenho por você é maior do que os seus pais teriam. Mesmo que eles fizessem todas as coisas, o amor que eu tenho por você é maior. E Ele prova isso enviando o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar. Esse é o amor de Deus, capaz de transformar a minha e a sua vida. Que nós possamos mudar o modo de cultuar a Deus,
o modo de nos apresentarmos na sinagoga. Não sermos críticos, não tenhamos pensamentos diferentes, mas que nós venhamos para adorar o Deus da nossa vida. Que nós venhamos para nos colocar diante dEle e falar: Senhor, restaura aquilo que ainda precisa ser restaurado. Irmãos, nós somos frágeis, nós somos pecadores. Enquanto estivermos nessa carne aqui, maldita carne, nós vamos ser fracos, nós vamos ser doentes, nós vamos ter enfermidades, nós vamos ser egoístas, nós vamos ter uma série de defeitos, por causa da nossa carne, por causa do pecado que nós trazemos de Adão. Enquanto nós vivemos, nós precisamos da restauração de Cristo na minha e na sua vida. Aprenda isso, aprenda, e o Senhor está sempre pronto a te restaurar. O Senhor nunca se cansa de restaurar a minha e a tua vida. Aquele homem podia ter uma mão ressequida, podia ter um pé, podia ter um braço, podia ter o que fosse. Cristo o amaria da mesma forma e mostraria o seu poder através da cura dele. Jesus curou todos aqueles homens, ressuscitou mortos. Deus fez tudo aquilo, expulsou demônios com a única finalidade, para mostrar que Ele era Deus e que Ele tinha poder de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Para mostrar que todo o poder está lá na mão dEle e que Ele é o único que deve ser adorado como Senhor. Vamos ficar de pé. Eu convido aquele que tem necessidade, aquele que essa palavra falou alguma coisa ao teu coração de alguma forma, aquele que de uma forma ou de outra precisa de uma restauração em uma área da sua vida, eu queria que você não viesse para o meio, mas você viesse à frente para nós orarmos com você. Eu me coloco em primeiro lugar, eu preciso de restauração, eu preciso de áreas específicas na minha vida que o Senhor precisa ainda tocar, de cura da alma, cura do espírito. Pode vir na frente, irmã. Tem mais alguém? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e gostaria de fazê-lo hoje? Vem para frente. Jesus está aqui. Jesus quer curar a tua vida, a tua alma, não o teu corpo apenas. Não apenas o teu corpo. Jesus tem poder de curar um câncer, Jesus tem poder de curar um cardíaco, deixar de ser um homem, uma mulher cardíaca. Jesus tem todo esse poder. Mas nós vamos adoecer novamente um dia. Mas tem áreas da nossa vida, especificamente do espírito e da alma, que só o Senhor para curar. Aí não é um médico que cura, não é um médico que tem capacidade de fazer essa cura, é só Jesus. E esse Jesus que curou aquele homem, Ele está aqui hoje. Nós cremos. Jesus falou para Tomé, quando Tomé falou: eu só vou crer que você é Jesus, que é Jesus que ressuscitou, se eu colocar a mão nos pregos, nas mãos deles que foram ultrapassadas pelos aqueles pregos. Jesus foi lá, apareceu para Tomé e falou: vem cá, Tomé, pode tocar aqui na minha mão. Os cravos estavam lá, os furos estavam lá. E Jesus falou para Tomé: olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não estamos vendo Jesus aqui fisicamente, mas nós cremos que Ele está presente no nosso meio. E aonde Jesus está, ocorrem milagres, ocorrem curas, ocorrem libertações. Os demônios são expulsos em nome de Jesus. Os demônios saem em nome de Jesus. E o Senhor ordena a sua bênção sobre as nossas vidas. Vamos orar. Você que não veio, estenda as suas mãos para abençoar aqueles que aqui estão. Nós vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. Coloca diante do Senhor a tua necessidade, que é diferente da irmã, diferente da minha. A minha é diferente da de vocês completamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra foi pregada e a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra restaura, cura, converte, transforma, liberta. Oh Jesus, nós cremos na tua palavra e ela foi pregada que o Senhor tem todo o poder. Senhor, manifesta a tua glória agora nesse momento. Visita cada coração que aqui está, cada vida, cada irmão, cada irmã, cada jovem que aqui está, cada jovem. Coloca nas tuas mãos, senhoras, mulheres. Senhor, restaura. Oh, Senhor, restaura. Aquela área, Senhor, que só o Senhor conhece. Nós não precisamos conhecê-las.
Basta que o Senhor conheça, basta que o Senhor visite, mas que o Senhor cure nessa noite. Senhor, transforma, mostra a Tua glória, mostra a Tua glória. Arde essa palavra dentro dos corações, arde de tal forma que as pessoas possam ir para suas casas e pensar naquilo que foi pregado e falar: Senhor, faça isso na minha vida. Restaura como Tu restauraste a vida daquele homem. Opera um milagre como Tu operaste na vida daquele homem. Ó Senhor, mostra, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu tens o mesmo poder que é dado nos dias de hoje. Senhor, visita cada irmão, visita cada irmã que está ouvindo, Senhor, através da internet, cada irmã, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, Senhor, numa hora diferente, Senhor, seja onde for, eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Tu és, Senhor, aquele que faz a obra. O Espírito Santo é que liberta, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que salva, Senhor, que nos convence do pecado, aleluia. Por isso, Senhor, restaura, Senhor amado, quebra as amarras, quebra tudo aquilo, Senhor, que entristece o nosso coração, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira, Senhor, de nós, Senhor, a amargura. Tira aquilo, Senhor, que machuca a nossa alma, que só o Senhor conhece. Nem às vezes a nossa mulher, o marido das irmãs, não, os filhos, talvez ninguém conheça, mas o Senhor visita. E nessa noite eu peço a cura em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Dá a Tua graça e coloca a Tua paz. Dá a Tua restauração. Completa a Tua obra na vida de cada um que aqui veio, Pai. Nós Te pedimos isso, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Você que veio aqui, creia. O Senhor tem poder de restaurar todas as áreas da vossa vida. Todas. Eu não falei uma, não falei duas. Todas as áreas. Aquilo que você não consegue vencer, o Senhor vence por você. Eu não tenho força de largar um vício, eu não tenho força de largar um pecado. Irmãos, nós não temos forças dentro de nós mesmos. A nossa força vem do nosso Deus. Ele tem todo o poder. Todo o poder é dado ao Senhor. Ele tem poder de te libertar, Ele tem poder de te salvar. Essa é a palavra que eu gostaria que você levasse na sua casa. Pode sentar, que Deus os abençoe. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Nós vamos cantar um hino ainda de pé. A igreja fica de pé. Vamos cantar. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, que crise sobre mim não pode se frustrar. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos dar encerramento.
Não se esqueça, às vezes o Senhor nos chama para nós mostrarmos as nossas mazelas. Ele fez isso com várias pessoas. Estava lembrando aqui agora, mesmo depois de terminar, gostaria de lembrar essa passagem de outro leproso, alguém que era muito cheio de si, um coronel, um general da Síria, chamado, como ele chamava? Naamã. Ele era muito forte, ele mostrava uma força imensa, um poder imenso, ele comandava uma multidão de gente, mas por dentro ele era um leproso. E Deus, para mostrar para aquele homem que ele precisava receber a cura por parte de Deus, o profeta manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O profeta podia simplesmente chegar nele, colocar a mão e falar: ser curado, Naamã. Jesus mandou um morto sair de dentro de uma cova depois de 4 dias que estava fedendo dentro da cova, só com a palavra dele. Não foi lá tirar lá quem está, Lázaro, que estava morto. Ele só mandou Lázaro para fora. O profeta podia ter mandado também o homem ser curado, mas não, ele mandou ele se banhar 7 vezes no rio sujo, que é o Rio Jordão. Por quê? No rio ele tinha que tirar a roupa, e ao tirar a roupa ele mostrava quem ele era. Ele era um leproso que precisava de uma cura. Talvez nós sejamos assim, mas hoje, nessa noite, Deus curou a tua vida. Se você não teve vergonha de se colocar diante do Senhor e mostrar que você é um necessitado, o Senhor curou a tua vida, amém? Deus abençoe, que essa palavra possa continuar falando no teu coração, assim como ela falou no meu, que eu preciso tanto desse Jesus, todos os dias da minha vida. Levante a sua mão. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, porque a tua palavra é transformadora, e a cada dia o Senhor opera em nós. Senhor, dá-nos uma semana abençoada. Abençoa a tua igreja, abençoa esse ministério, abençoa o pastor Fernando, que está à frente do ministério. Usa, Senhor, o teu servo e abençoa, dá autoridade, dá poder. Senhor, manda vidas para cá, transforma, Senhor. Manda, Senhor, pessoas que necessitam de transformações. Mande, Senhor, pessoas que estão secas em algumas áreas das suas vidas, para elas serem restauradas. Usa a nossa vida também para pregar a tua palavra a quem quer que seja. Abençoa e dá-nos uma semana de paz. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora para sempre. Vá em paz, que Deus abençoe. Não esqueça que tem cantina, não saia correndo, abrace os irmãos, aqueles que nos visitam aqui, que sejam abraçados por todos nós, amém? Deus nos abençoe ricamente. Obrigado, pastor.